A graça e a paz para todos, bom dia. Estamos aqui mais um dia, mais um domingo, dia 21/6 de 2020, na Escola Bíblica Dominical, a qual estaremos estudando mais uma sessão, do livro de Jó, que nós estamos falando sobre o cristão em sofrimento, e vamos dar continuidade a esse estudo bíblico. Eu sou o pastor Roberto Mariano. Quem é o pastor presidente da igreja é o pastor Marcos Grava, e quem compartilha comigo as aulas é o irmão Oséias. Eu faço um domingo, ele faz outro domingo. Vamos começar então com uma oração, vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós oramos ao Senhor em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Pedimos que o Senhor nos dê sabedoria, entendimento, para entender a Tua palavra e colocar em prática também a palavra do Senhor. Abençoa cada ouvinte, cada um que está participando desta aula, para que nós possamos absorver tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar esta manhã. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos lá, nós estudando esse livro, o livro de Jó, veja bem, todos nós passamos por conflitos na vida, todos nós, não tem quem não passa. Mas nós temos que ter consciência das realidades espirituais que tem por trás desses conflitos também. Tem muitas coisas que acontecem no campo espiritual que não está no nosso alcance, mas a gente sabe que existe. No livro de Jó, a gente vê claramente tudo isso acontecendo. Então nós vamos ver algumas partes do livro de Jó, já vimos várias partes antes, E agora vamos ver mais uma porção. Aqui no capítulo 27, versículo 6, eu vou ler para vocês, tá? No versículo 6, Jó insiste em sua inocência. Jó, ele sabia que ele estava passando por aquele sofrimento, mas ele não era o causador de tudo aquilo. Tanto é que ele era um homem justo, reto, diante de Deus, temente a Deus, fazia sacrifício a favor dos filhos dele, adorava a Deus, então ele tinha consciência. Ele sabia que tudo aquilo que estava acontecendo na vida dele não era uma coisa que ele estava causando para acontecer aquilo. Então vamos ver aqui no capítulo 27, versículo 6. Eu vou ler aqui, estou lendo aqui nessa Bíblia, tá? Estou sempre fazendo com essa Bíblia, tá bom? Bíblia do Shed, ele fez uma Bíblia muito boa. Vamos lá, vamos ler. Eu vou ler aqui capítulo 27, versículo 6. A minha justiça me apegarei, e não alargarei. Não me reprova a minha consciência por qualquer dia da minha vida. Então, o que o Jó está falando aqui? Jó está dizendo que ele vai se apegar à justiça, vai se apegar às coisas da consciência dele. Ou seja, ele sabe na consciência dele o que ele poderia estar fazendo de certo ou de errado. Você sabe na sua consciência. Então você vai se apegar a isso. Isso que é a justiça. Isso que vai pesar dentro de você. Você saber aquilo que você faz se agrada a Deus ou não. Aquilo que você faz está trazendo um sofrimento para a tua vida por conta das suas práticas ou não. Então é a sua consciência. Porque você tem a palavra de Deus, nós temos, para dirigir a nossa vida. Outra coisa também importante, no capítulo 31, versículo 6, o temor a Deus produziu todo o comportamento ético da vida de Jó. Então ele tinha temor a Deus, então ele tinha uma vida ética de comportamento, ou seja, ele fazia aquilo que realmente agradava a Deus Todo-Poderoso. Esse é o comportamento ético que nós devemos ter também, aquilo que é certo e errado. O que é certo? O que é certo eu vou buscar na palavra de Deus. A palavra de Deus vai mostrar para mim o que devo fazer, aquilo que é certo. E a palavra de Deus também mostra aquilo que é errado, o que eu não devo fazer. Então aqui no capítulo 31, no versículo 6, está escrito: Pese-me Deus em balanças fiéis, e conhecerá a minha integridade. Olha só. O que Jó está dizendo? Então que eu seja pesado nas balanças de Deus, Porque a balança de Deus não tem 2 pesos e 2 medidas. A balança de Deus é justa. Então é uma balança fiel. Então é isso que ele está falando.
que a minha vida, que a minha consciência, que o meu comportamento seja pesado na balança de Deus, na balança fiel, que Deus tem, que Deus é. Continuando aqui, irmãos, nós veremos agora, na ética da vida de Jó, veremos alguns tipos de pecado no livro de Jó que ele não praticava, porque pecado na Bíblia, a Bíblia mostra vários tipos de pecado, né? A Bíblia relata vários tipos de coisas que nós não devemos fazer. E Jó, não que Jó também não pecava. Jó era uma pessoa que nunca pecou, não é isso que a Bíblia ensina, porque a Bíblia fala que todos nós pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. Na Bíblia fala também que não há nenhum justo sequer na terra. Todos nós nascemos do pecado, todos nós viemos de Adão e Eva, que começou ali o pecado, né? Desobediência a Deus. Mas Jó era reto diante de Deus, fazia aquilo que agradava a Deus. O pecado ele pode acontecer de uma hora para outra, mas também tem o perdão. Então, com certeza, se Jó cometeu algum pecado, que alguma coisa que desagradou a Deus, ele se consertou com Deus. Mas Deus via que Jó era uma pessoa justa, reta, tinha temor. É isso que vale, né? É isso que conta para Deus. Nós temos uma vida reta, uma vida justa, uma vida que nosso comportamento, nossa fé demonstra temor a Deus. Então nós vemos aqui, ó, tem pecados pessoais que a pessoa pode cometer na sua própria consciência, com o seu olho, com o seu olhar, com a sua boca, com o seu falar. Pecados pessoais, pecados sociais, que envolve já outras pessoas. Pecados relacionados com a idolatria. Então a pessoa, de vez ela colocar a fé somente em Deus, no nosso caso somente em Jesus Cristo, né? No Pai, no Filho, no Espírito Santo, não, a pessoa já começa a crer em outras coisas, envolver idolatria. Pecados relacionados com inimigos, né? De vez amar o inimigo, não, aproveita a oportunidade para poder se vingar, para fazer maldade, então tudo isso daí é pecado. Pecados de hipocrisia, pessoa que se acha santo demais, acha que todo mundo é pecador, menos ele é santo, então é hipocrisia. Jó não tinha essas coisas com ele. Vamos dar mais uma andada aqui. Agora no primeiro ponto aí dos pecados, olha só, pecados pessoais. Eu vou ler aqui Jó, capítulo 31, eu vou ler do versículo 1 a 4, né? Então vai falar sobre a pureza de coração, no trato com o sexo oposto. Então, você tem a sua esposa, você tem o seu marido, ou você que está namorando, você que está noiva, né? Então você tem já o seu parceiro. Se você começa já a colocar o seu olho em outra pessoa, aí você já está pecando com o seu olhar. Você já está buscando outras coisas que não é sua. A sua, Deus já te deu. Ah, mas eu estou namorando, não casei ainda. Mesmo assim, seja fiel no namoro, seja fiel no noivado, com certeza será fiel no casamento, tá? Então vamos ver sobre essa fidelidade. Jó capítulo 31, do versículo 1 ao versículo 4. Está escrito: fiz aliança com os meus olhos, como pois os fixaria eu numa donzela? Ou seja, ele fez aliança com os olhos dele, não ia ficar colocando o olho em outra mulher. Que porção, pois, teria eu do Deus lá de cima? E que herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Acaso não é a perdição para o inimigo e o infortúnio para os que praticam a maldade? Ou não vê Deus os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Olha só. Então aqui está dizendo o seguinte. Jó está falando que Deus ele vê todos os nossos passos. Que Deus vê a maldade do nosso coração. Às vezes nós estamos olhando para uma outra pessoa com maldade, com desejo sexual. E isso Deus está vendo. Então nós devemos tomar consciência disso, né? E desviar dessas coisas. Olha só em Mateus capítulo 5, versículo 29. O que está escrito? Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranque-o e lança de ti, pois te convém que se perca
um dos teus membros, e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Então, é melhor que você perca o olho do que todo o seu corpo ser lançado no inferno. O que ele quer dizer? Evita ficar cobiçando a mulher, ou o homem, ou até mesmo outras coisas materiais. Evita ficar cobiçando as coisas do próximo. Então, esse é o pecado pessoal. Agora, que pecado sociais, né? No caso. Vamos ler aqui em Jó capítulo 31, do versículo 13 ao 23, no caso aqui dos sociais. Pode ver que ali nos pecados pessoais, de Jó 31, de 1 ao 12, eu li do versículo 1 ao 4, mas vocês leem o restante em casa, tá? E aqui nos sociais, é do capítulo 31, versículo 13 a 23, mas eu vou ler do versículo 13 ao 15, aí vocês leem o restante na casa de vocês, tá bom? Então, do 31, versículo 13 ao versículo 15, ó, tá escrito, aqui no caso, os sociais. Se desprezei o direito do meu servo, ou da minha serva, quando eles contendiam comigo, então, que faria eu quando Deus se levantasse? Inquirindo ele a causa, que lhes responderia eu? Aquele que me formou no ventre materno, não os fez também a eles? Então, tá vendo? Aqui tá falando assim, Deus fez a mim, Deus fez a eles. Deus Todo-Poderoso fez todos nós, com um propósito. Qual o propósito? Glorificar a Deus. Não fez também a eles? Ou não é o mesmo que nos formou na madre? Então, Deus, ele nos formou, Deus nos abençoou para a gente poder ter uma vida aqui na Terra. Mas a nossa vida aqui na Terra, ela deve ser pautada em adorar a Deus, em servir a Deus, em viver uma vida social saudável com as pessoas, né? Ajudar os servos. Se você ler mais, você vai ver que aqui vai falando dos pobres, das viúvas, dos órfãos, dos necessitados. Então é o quê? É você cuidar dos órfãos, das viúvas, dos necessitados. Tudo isso Jó fazia. Jó não desprezava as pessoas. Jó era rico, milionário, tinha poderes, terras, servos, bastante animais, fazenda. Só que ele cuidava dos pobres, das viúvas, dos necessitados, dos servos dele. Então ele fazia parte dele social para cuidar das pessoas e não somente da família dele. E ele fazia com amor, com justiça, com integridade. Por isso que ele era chamado de reto diante de Deus. O terceiro, pecados relacionados à idolatria. A idolatria é outra coisa também, a cobiça desenfreada e a veneração de pessoas ou coisas. Então a pessoa, de vez ela adorar somente a Deus, crer somente no Senhor Jesus, no nosso caso, Jó estava ainda no Antigo Testamento, né? Nós falamos de Deus no Antigo Testamento, falamos do Messias. Mas aqui no nosso caso, que nós já estamos no Novo Testamento, nós podemos incluir Jesus Cristo, porque Jesus Cristo foi enviado, Jesus Cristo é o Filho de Deus e foi enviado aqui na Terra para nos salvar, perdoar nossos pecados. Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai se não for por mim. Então nós temos a pessoa, o Filho de Deus, Jesus Cristo, que também é Deus, que nos salva, que nos liberta, que nos perdoa, e nós devemos olhar somente para Ele, que é o autor e consumador da nossa fé. Por quê? Jesus Cristo, ele morreu na cruz, ele ressuscitou no terceiro dia. Jesus Cristo, ele foi ao céu, ele vai voltar. Para quê? Para buscar a nós. Ele vai buscar a nós para nos levar para o céu, para nós vivermos com ele na eternidade. Então a nossa fé deve estar somente em Deus. E Jó sabia disso muito bem, que a fé dele tinha que estar somente em Deus. Aqui em Jó capítulo 31, versículo 24, até o versículo 28, eu vou ler aqui, tá? 31, 24 ao 28. Está escrito: se no ouro pus a minha esperança, ou disse ao ouro fino, em ti confio, se me alegrei por serem grandes os meus bens, e por ter a minha mão alcançado muito, se olhei para o sol, quando resplandecia, ou para a lua, que caminhava esplendente, e o meu coração se deixou enganar
em oculto, olha só, ele está falando do oculto, está falando do coração, ou seja, onde só Deus pode ver. Meu coração deixou enganar em oculto, e beijos lhe atirei com a mão, também isso seria delito. A punição de juízes, pois assim negaria eu ao Deus lá de cima, tá vendo? Então, quer dizer, ele falou assim, se ele deixasse de adorar a Deus Todo-Poderoso em espírito e em verdade, para poder adorar o sol, a lua, mandar beijo, e no oculto falar assim, o sol é tudo para mim. Não. Então tem pessoas que deixam de adorar a Deus para ficar adorando outras coisas. Isso é pecado de idolatria, tá? Em Mateus capítulo 6, versículo 19 a 21, está escrito, capítulo 6, do versículo 19 ao 21. Deixa eu abrir a minha Bíblia aqui, mais uma página. Olha só. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Ou seja, Jó era milionário, mas ele não estava preocupado com riquezas. A preocupação dele era em adorar a Deus, servir a Deus. Ele fazia sacrifícios por os filhos dele, pedindo perdão para os filhos, para que Deus perdoasse toda a família. Então a preocupação de Jó era adorar a Deus, servir a Deus retamente. Ele tinha riquezas? Tinha, mas o coração dele não estava na riqueza. Então nosso coração não deve estar nas coisas que nós temos, em riquezas, coisas materiais. Nosso coração não deve ser um coração idólatra, voltado a coisas do mundo, amar as coisas do mundo. Nós devemos amar a Deus. Muito sofrimento da nossa vida acontece porque nós deixamos de amar a Deus, adorar a Deus, para se apegar às coisas mundanas, tá? Tem gente que não quer nem morrer, que é para não perder as coisas do mundo. Misericórdia! Sendo que nós somos ricos, a nossa riqueza é Jesus Cristo, e a nossa casa no céu já está garantida. É isso que vale para nossas vidas. Agora o pecado relacionado com inimigos. Então é outra coisa, né? De vez a pessoa ter amor ao próximo, a pessoa ela tem inveja do próximo, tem ódio do próximo. Ela quer viver na ganância. Ela quer fazer competição. Não é nada disso. Deus ele quer que nós tenhamos o quê? Um bom relacionamento. Tá? Mesmo que seja inimigo. O inimigo é algo que prejudica a gente. Então, o que nós temos que fazer com o inimigo? Orar por eles, não querer o mal deles, não tratar como se fosse assim, querer se vingar dos inimigos, com maldade. Não. Simplesmente, se não dá para andar junto, se afasta. Mas também não vamos fazer maldade contra eles. Nós temos que orar para que eles se convertam, para que ele receba Jesus. Então aqui em Jó capítulo 31, de 29 a 32. Vamos lá? Jó 31, de 29 a 32. Se me alegrei da desgraça, o que me tem ódio? Olha só. E se exultei quando o mal o atingiu, também não deixei pecar a minha boca, pedindo com imprecações a sua morte. Se a gente da minha tenda não disse, quem haverá aí que não se saciou de carne provida por ele? O estrangeiro não pernoitava na rua, as minhas portas abria ao viandante. Ou seja, Deus Jó abria as portas para as pessoas, mesmo aqueles que criticavam ele, que queria fazer o mal contra ele. Jó ele procurava ser bênção na vida das pessoas, acolher, dar comida, dar uma coberta, dar um lugar para dormir. Então Jó tinha um coração de amar, de chorar com os que choram, de abençoar e não de ficar amaldiçoando as pessoas. Então por isso que Jó agradava o coração de Deus. Agora o outro, o quinto, o pecado da hipocrisia. O que é isso? Hipocrisia é fingir que se é o que não é. A pessoa ela acha que é santo demais, que é bom demais, que ele é a melhor bolacha do pacote, mas na verdade é hipocrisia. Isso daí não agrada a Deus. Mesmo porque só existe um justo sequer na terra, Jesus Cristo, um justo.
um reto, um que realmente nunca pecou, que nasceu sem pecado, Jesus Cristo, tá bom? Todos nós somos pecadores. Não vamos ser hipócritas achando que nós não pecamos. Eu peco, tu peca. Ele peca. Nós pecamos, vós pecais, eles pecam. É só você conjugar o verbo pecar todo dia que você vai entender isso, tá bom? Então, todo mundo peca. O único que não peca, que nunca pecou, que nasceu sem pecado, é Jesus Cristo. E ponto. Agora, sem hipocrisia é o seguinte, vamos ler lá em Jó capítulo 31, versículo 33 e 34. Jó capítulo 31, versículo 33 e 34, olha só o que ele falou. Se como Adão encobri as minhas transgressões, ocultando o meu delito no meu seio, porque eu temia a grande multidão e o desprezo das famílias, me apavorava, de sorte que me calei e não saí da porta. Então o que ele está querendo dizer aqui? Que ele não ocultou e ele não encobriu as coisas também que ele errava, que ele pecava, porque todo mundo peca. Agora, quem vê o nosso coração é Deus, porque você pode até pecar. Agora, o que você não pode é viver na prática desse pecado. Vamos supor, você tem uma fraqueza, que você sabe que qualquer coisa que você vacilar, você peca. Então você tem que buscar Deus para pedir força para você não viver na prática do pecado. Esse pecado não deve ser prática. Porque se você ficar praticando isso, será que você nasceu de novo? Será que o Espírito Santo está em você? Então toma cuidado. Não devemos viver na prática. Agora uma hora ou outra vai pecar. Não adianta querer achar que nunca vai pecar, porque é mentira, tá bom? Uma hora ou outra peca. Se você achar que não peca, já pecou. Já está pecando já. Vamos lá, vamos ver aqui mais uma parte da ética de Jó. Jó esperava respostas em Deus. Então, Jó no capítulo 31, do versículo 35 a 37, as respostas, elas sempre vêm de Deus. As pessoas podem ter sabedoria, inteligência, pode ser o que for. Mas a resposta correta vem da palavra de Deus. A resposta vem de Deus. Jó capítulo 31, do 35 ao 37. Olha só, capítulo 31. Está aqui. Tomara eu tivesse quem me ouvisse. Eis aqui a minha defesa assinada. Que o Todo-Poderoso me responda. Que o meu adversário escreva as suas acusações. Por certo, que a levaria sobre o meu ombro, atá-la-ia sobre mim como coroa, mostrar-lhe-ia o número dos meus passos, como príncipe, me chegaria a ele. O que Jó está querendo dizer? Está querendo dizer assim, a minha defesa quem faz é Deus. Se vocês, meus inimigos, estão querendo colocar em mim um monte de coisa, acusações, pecado, então coloca aí numa pedra, coloca numa folha, coloca numa lousa, escreve em algum lugar, eu vou pôr aqui no meu peito. Agora eu vou mostrar para Deus, será que realmente Deus vê igual vocês estão vendo? Porque quem julga meus passos, quem pesa o meu coração é Deus, e não os homens. É isso que Jó está querendo dizer. Outra coisa importante aqui também. Se for preciso, aceita ser castigado. Olha só, Jó, até isso ele falou. Se for preciso, eu aceito ser castigado. Agora quem me castiga é Deus. Eu estou nas mãos de Deus. Jó 31, do 38 a 40. Se a minha terra clamar contra mim, e seus teus sucos juntamente chorarem, se comi os seus frutos, sem tê-la pago devidamente, e causei a morte aos teus donos, por trigo me produza cardos, e por cevado, joio. Fim das palavras de Jó. Então ele quer dizer que se realmente eu causei tudo isso, se eu prejudiquei todo mundo, se foi causa minha, se realmente Deus está fazendo justiça na minha vida, e por causa de tudo isso que está acontecendo, eu causei, então que a justiça de Deus caia sobre a minha vida. Mas ali Jó sabia, Jó tinha consciência da sua inocência,
Jó tinha consciência que ele estava vivendo no temor de Deus, e Jó sabia que ali era uma vida, era uma luta, uma guerra espiritual. E Deus nunca vai dar nada que a gente não pode suportar. Deus deu para Jó passar por tudo aquilo, porque Deus sabia que Jó podia suportar. E tanto é que Jó suportou e ainda no final glorificou a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, no meio de tanto sofrimento, surgiu Eliú, né? Eliú e os seus conselhos. Então, ele faz, Zofar, Bildade, já tinha falado um monte de coisa para Jó, a Eliú ficava só ouvindo. Ele ficava quieto, só ouvindo, prestando atenção. Mas chegou uma hora que ele entrou no meio da conversa. Ele falou, opa, agora sou eu quero falar. Então, vamos ver a sabedoria no discurso de Eliú e mais outras coisas. Aqui em Jó, capítulo 32, versículo de 6 a 8, a sabedoria... Capítulo 32, de 6 a 8. A sabedoria de Eliú. Do versículo 6 a 8. Disse Eliú, filho de Baraqueu, o Buzita, eu sou de menos idade, e vós sois idosos. Arreciei-me e temi de vos declarar a minha opinião. Olha só, ele está declarando a opinião. Dizia eu, falem os dias... E a multidão dos anos ensina a sabedoria. Na verdade, há um espírito do homem, e o sopro do Todo-Poderoso o faz sábio. O que está querendo dizer? Eu posso ter sabedoria, vocês também têm sabedoria, mas o Deus Todo-Poderoso é que nos dá sabedoria. O Espírito de Deus é que vem nos dar a sabedoria, a qual agrada a Deus, porque a sabedoria humana agrada o homem. A sabedoria que agrada a Deus é a sabedoria que vem do alto, que vem de Deus. É isso que Eliú está explicando. A resposta para Jó vem de Deus. Outra coisa importante. Ele faz Zofar e Bildade, achava que eles tinham a resposta. Mas Eliú veio e falou assim, não, a resposta que Jó precisa vem do próprio Deus. Então, Jó capítulo 32, de 12 a 14. Atentando, pois, para vós outros, eis que nenhum de vós ouve, que refutaste a Jó, nem que respondesse as suas razões. Não vos desculpeis, pois dizendo, achamos sabedoria nele, Deus pode vencê-lo, e não o homem. Ora, ele não me dirigiu palavras alguma, nem eu lhes retorquirei com as vossas palavras. O que ele está dizendo? Está dizendo assim, vocês estão querendo falar com Jó com sabedoria humana, mas a verdadeira sabedoria que Jó precisa vem do próprio Deus. E aqui no versículo 14, o que ele está dizendo? O que Eliú está falando para os três? Eu não estou aqui para ficar debatendo com vocês. Estou aqui para dizer para Jó a sabedoria que vem do próprio Deus. Aleluia, glória a Deus. Em Jó capítulo 33, de 12 a 14... também, olha só. Nisto, não tens razão, eu te respondo, porque Deus é maior do que o homem. Porque contendes com ele, afirmando que não te dá contas de nenhum dos teus atos? Pelo contrário, Deus fala de um modo, sim, de dois modos, mas o homem não atenta para isso. Então Deus ele fala de um modo, fala de dois modos, Deus explica, mas tem homem que está cego, só consegue enxergar aqui, ó, desse jeito. Olha para Deus, busca a sabedoria que vem do alto, ele vai te dar sabedoria para você tomar as decisões corretas, para você agir corretamente, para você realmente glorificar a Deus no tempo de Deus, no tempo certo, sem ansiedade. Deus é juiz perfeito, Jó capítulo 34, 10 a 12, mais uma coisa que Eliú falou. Capítulo 34, 10 a 12. Pelo que vós, homens sensatos, escutai-me, longe de Deus, ou praticar ele a perversidade, e o Todo-Poderoso o cometer injustiça. Pois retribui ao homem segundo as vossas obras, e faz que a cada um toque segundo o seu caminho. Na verdade, Deus não procede maliciosamente, nem o Todo-Poderoso perverte o juízo. O que ele está dizendo aqui? Que Deus é justo. Deus ele anda em justiça. Deus ele aprova as coisas justas.
Então Deus não anda em perversidade, coisas injustas. Deus aprova um coração, uma pessoa que anda em justiça. E Deus sabia que Jó andava retamente, um homem justo diante de Deus. Outra coisa que Eliú argumentou aqui, coisas que ele faz, Zofar, Bildade não falou. Então Eliú está falando aquilo que realmente Deus mandou. Olha só. Argumentos a favor de Deus. Jó 36, de 1 a 6. Jó 36, de 1 a 6. Prosseguiu Eliú e disse: mais um pouco de paciência e te mostrarei que ainda tenho argumentos a favor de Deus. De longe trarei o meu conhecimento, tá vendo? E ao meu Criador atribuirei a justiça. Porque, na verdade, as minhas palavras não são falsas. Contigo está quem é senhor do assunto. Eis que Deus é muito grande, contudo, a ninguém despreza. É grande na força e na sua compreensão. Não poupa a vida do perverso, mas faz justiça dos aflitos. Deus ele faz justiça nos aflitos e não poupa a vida do perverso. Deus é grande nos argumentos. Ele é criador, atribui justiça. Deus é grande na sua compreensão. Deus ele sabe do nosso consciente, do nosso subconsciente. Deus sabe das nossas dores. Ele conhece nós mais do que nós mesmos. Então entrega tudo, os teus caminhos ao Senhor, que Ele vai te entender. Ele vai fazer uma obra maravilhosa na tua vida. Você pode estar ansioso, preocupado, achando que nada vai dar certo. Entrega tudo para Ele. Deixa Deus agir na sua vida. Outra coisa também importante, a grandeza de Deus na tempestade. Jó 36, de 26 a 31. Olha só a grandeza de Deus no meio dessa tempestade toda, no meio desse universo todo. Eis que Deus é grande, e não o podemos compreender. O número dos teus anos não se pode calcular, porque atrai para si. Porque atrai para si as gotas de água que de seu vapor destilam em chuva, a qual as nuvens derramam e gotejam sobre o homem abundantemente. Está falando da chuva. Acaso pode alguém entender o estender-se das nuvens e os trovões do seu pavilhão? Eis que estende sobre elas o seu relâmpago e encobre as profundezas do mar. Pois por estas coisas julga os povos e lhe dá mantimento em abundância. Então Deus ele julga os povos, Deus ele tem poder sobre os fenômenos da natureza, Deus tem a natureza como o seu exército, Deus move a natureza do jeito que Ele quer e Ele julga os povos. Ele dá abundância de mantimento. Mesmo que muitas pessoas são contra a obra de Deus, ou contra missionários, contra o Evangelho, e querem fazer maldade contra os servos do Senhor, Deus ele continua sendo bom do mesmo jeito. Deus dá chuva para os povos, para as nações. Deus abençoa as nações, os povos, com o alimento, com animais, com a chuva, com o ar, com a água, com o mar, com os rios, com roupas. Deus ele está abençoando todos por iguais. Deus não faz acepção de pessoas. Então Deus é bom, Deus é grande, Deus cuida do ser humano, da natureza. É isso que Eliú está deixando claro, a grandeza, o poder, a ação de Deus. Agora, para a gente finalizar, para a gente concluir, será que foi fácil para Jó ouvir esses discursos do jovem Eliú? Porque Jó ele ficou só ouvindo, prestando atenção. O fato de Jó não responder nada significou que ele estava bem? Será que significou isso? Às vezes você está ouvindo os conselhos de uma pessoa que realmente está falando da parte de Deus, que você sabe que é Deus falando na boca da pessoa, mas o fato de você estar ouvindo, será que você está bem com você mesmo? Será que realmente você está até mesmo de acordo com tudo que você está ouvindo?
Porque quando Deus fala para o seu bem. Deus não vai falar para o seu mal. Mesmo que seja uma repreensão, é para o seu bem. Assim Eliú abre o caminho para Deus falar. Porque Deus, logo em seguida, nos próximos estudos, nós vamos ver que Deus vai começar a falar com Jó. Então Eliú abriu o caminho para Deus falar. Ou seja, Jó começou a ouvir aquilo que Deus realmente estava falando, começou a entender, ficou mais claro as coisas. Glória a Deus. Então, portanto, nós devemos temer a Deus. Né? Aqui em Jó capítulo 37, versículo 22 a 24, eu vou ler aqui para vocês, está escrito: do norte vem o áureo esplendor, pois Deus está cercado de tremenda majestade. Ao Todo-Poderoso não o podemos alcançar. Ele é grande em poder, porém não perverte o juízo e a plenitude da justiça. Por isso, os homens o temem. Ele não olha para os que se julgam sábios. Então a gente está vendo aqui que Eliú, ele está dando mais essa explicação para Jó. Que Deus, ele é todo poderoso. Nós não podemos alcançar a grandeza, o tamanho do poder de Deus, mas nós podemos alcançar a graça, a misericórdia, o amor, o favor de Deus. Isso nós podemos alcançar. Porque Deus, ele nos amou primeiro, ele vem a nós com amor, com graça, com misericórdia, com compaixão. Ele entende nossas lutas, ele entende nossas dores. Ele entende nosso sofrimento. O Senhor Jesus, ele andou aqui na terra, ele passou por vários tipos de sofrimento, de tentações. Ele sabe o que nós passamos, ele sabe o que você está passando. Confia no Senhor Jesus. Fecha a porta do teu quarto, dobra o joelho, começa a orar, jejua. Faz a sua parte, anda reto diante de Deus. Você vai ver a obra de Deus, você vai ver que Deus vai fazer uma obra maravilhosa na tua vida. Mesmo que a gente passe por momentos difíceis na vida, perca de coisas materiais, perda de ente querido, perda de oportunidades. Jó passou por isso, ele perdeu várias coisas, mas ele continuou firme na rocha, firme com Deus, servindo a Deus Todo-Poderoso. É isso que Deus quer de nós. Porque um dia tudo isso vai passar, um dia nós vamos descer a sepultura, um dia nós vamos voltar para o pó da terra. Mas a nossa vida está eternamente, nosso espírito, nossa alma, com o Senhor Jesus Cristo. E quando o Senhor Jesus voltar, nosso corpo será transformado. Nós viveremos eternamente para Deus. Tudo isso aqui vai passar. Mas as palavras de Deus, Bíblia Sagrada, nunca vai passar. Nós já temos uma morada garantida na casa do nosso Pai. Onde lá não vai ter sofrimento, não vai ter dor, não vai ter nada dessas coisas. Então persevera, mantenha firme a sua fé em Jesus Cristo. É isso que Deus quer, tá bom? Vamos orar? Vamos orar pedindo para que Deus nos abençoe, para a gente poder suportar todas essas lutas e nos dar sabedoria para poder fazer as escolhas e agir corretamente diante da vontade do nosso Pai. Senhor Deus eterno, nós oramos em nome do Senhor Jesus. Obrigado porque o Senhor nos amou primeiro. Obrigado porque o Senhor enviou aqui na terra o teu Filho Jesus Cristo, que morreu na cruz, que ressuscitou no terceiro dia, e que o sangue do Senhor Jesus purifica nosso pecado. Aleluia. Nós passamos por lutas, sim, por sofrimento, tentações, pecados, mas o sangue do Senhor Jesus nos purifica de todo pecado. Abençoa cada um que está ouvindo, repreendendo todas as dores, todas as lutas, todo o mal, toda acusação, toda perseguição. Que haja paz, que a solução do Senhor chegue nessa casa, nessa família, nessa pessoa. Peço que o Senhor dirija os passos e o coração, para que nunca venha deixar de ter fé no Senhor Jesus Cristo. Cuida de nós, nos abençoe e nos guarda. Em nome do Senhor Jesus. Amém.